Olá, Luiz. Olá, Agnaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bom e você? E a todas e todos que estão nos acompanhando aqui, bem-vindos, bem-vindas. Sabe que eu estava ouvindo agora essa vinheta, né? Já estava me dando saudade aqui de que a gente está fazendo hoje a nossa última live dessa série e já está dando saudade, né? Já precisamos montar aí um outro conjunto de lives aí para passar para o pessoal, porque foi muito legal participar dessas lives, a gente teve muitos insights aí, muitos feedbacks positivos. Vamos lá. O que Bom, a gente vai falar hoje? hoje nós vamos falar de SQL Server, que tal? Bacana, muito bom. Então, a gente começou essa série falando de dados, né? Inclusive dicas e truques de tratamento de dados. E sabe que E eu de- tenho visto também muitas oportunidades de emprego nessa área, de análise de dados em geral, né? Analista de dados, engenheiro de dados, tem saído cientista de dados, tem saído muita coisa nessa área de todo tipo de empresas. Então, acho que é um assunto bem legal para as pessoas também se especializarem e buscarem aí uma empregabilidade a mais. e aí, a de hoje a gente fecha, né, com o uso da SQL, porque como você acabou de falar, né, a gente está falando de dados que podem ser estruturados, né? A gente Uhum. está estruturando dados e aí o SQL Server, que é a ferramenta de gerenciamento de banco de dados da Microsoft, ele é bom para isso, né? Como para dados estruturados. Então, quando você tem tabelas, como a gente trabalhou, né, várias vezes aqui com tabelas de dados, né, com coluna de IDH, com o nome do país, né, com a sigla do país, com o número de população, com o total de vacinados. Então a gente tem aí uma estrutura de uma tabela que pode ser construída no SQL Server, alimentada no SQL Server e depois conectado com o Excel, com Power BI, com outra ferramenta que possa ser usado para analisar esses dados, né? Que outra aplicação a gente pode ter, Luiz, também? Tem Não, muitas aplicações, né? então, na verdade, as empresas, assim, no geral, elas têm bancos de dados, né, nos seus sistemas, talvez um sistema contratado, né, uma licença de uso de um sistema contratado, a empresa talvez nem tenha muito conhecimento dessa base de dados, porque não passou pelo processo de modelagem, de construção, mas sem dúvida alguma ela utiliza um banco de dados, né, um sistema gerenciador de banco de dados e tem lá toda a sua base de informações. E essa base é acessível pela empresa, porque os dados que estão lá dentro são de propriedade da empresa. Então, extrair esses dados que são da própria empresa, de dentro de qualquer sistema que a empresa já usa, e depois trazê-los, então, para um tratamento, para posteriormente aplicar uma das ferramentas que nós mostramos, é também uma maneira de trazer dados, né? A gente tinha falado lá na primeira live sobre buscar dados externos, né? Então, mostramos várias fontes externas de dados, mas faltou falar de dados internos. Como que a empresa faz o tratamento disso? Como que ela transforma suas bases de informações para fazer, então, esses tratamentos mais específicos ou de maior grau de inteligência, né? Então, acho que hoje a gente consegue demonstrar essa parte interna também. Microsoft SQL Server é uma ferramenta paga. Isso é uma coisa importante que a gente tem que começar a falar. É uma ferramenta paga, mas para quem está em algum ambiente educacional, é provável que você tenha acesso, possibilidade de baixar o Microsoft SQL Server numa versão gratuita. Não tem uma versão mais light, vamos dizer assim, do Microsoft SQL. É uma ferramenta parruda, então depende de um bom computador. Como o Luiz falou, né, o Microsoft SQL ele é usado por empresas para poder suportar o ERP da empresa, ou seja, a movimentação diária de estoque, pedidos, vendas, compras, notas fiscais emitidas, recebidas, cadastro de produtos, árvore de produtos. E o Microsoft SQL Server está classificado ali entre as ferramentas mais usadas. SQL Server para Azure, SQL Server no Edge, para você entender um pouco sobre o que é SQL com IoT. A versão Trial, gratuita, ela vale por 6 meses, viu? Essa versão Trial.
SQL Server versão para desenvolvedor, né? O SQL, essa é a versão mais light, mas não é tão light assim, ele é parrudo. Tem uma versão Express, né? E, enfim, aqui tem a versão para baixar para Windows, para uma máquina com Windows, para uma máquina no Linux, para um Docker também. Detalhe, né? Quem gosta de fazer virtualização de computador, né? Então pode, usando um sistema desse, né? Pode instalar o Microsoft SQL, né? Aí tem os conectores, vários conectores. Então, por exemplo, você tem uma página, você está construindo um programinha e precisa de conectar com um banco de dados. Então, você precisa baixar os conectores, né? Tá aqui, ó, um Node.js Driver, por exemplo, um ADO.NET, são conectores para chegar até o banco de dados. Então, quem está entrando nesse mundo de programação vai entender do que eu estou falando. Ali embaixo tem conector de Python, de Ruby. Python, exatamente, muito legal. Muito bom. Então, por essa página aqui, você pode baixar o Microsoft SQL, tá? Então, como eu falei, então você pode até instalar a versão completa, mas 6 meses. Então, você tem aí 6 meses para aprender para caramba. Não dá para aprender não, Luiz? Opa, vai ficar mestre na área. Sim. Programação não muda, né? Isso que a gente vai ensinar hoje não muda. Então, quem aprende... O que muda é a forma de administrar na ferramenta, né? É o que eu digo sempre, né? A linguagem SQL foi padronizada pelo ANSI e a gente tem 80% a 90% do que é comum a todos os bancos de dados que são normalizados, né? Depois cada um tenta se diferenciar com alguns comandos, algumas facilidades a mais, que é esses 10% a mais que você aprende quando vai mexer com aquela ferramenta específica, mas se você aprendeu bem um SQL, você consegue mexer em qualquer base de dados que seja relacional. Exatamente. Então você vai aqui, depois de instalado, você tem a ferramenta e algumas ferramentas, inclusive importação, exportação de uma planilha, de um arquivo texto, de conectores para o Microsoft SQL e outras configurações. Vou usar aqui o Studio 18 do SQL. O Studio 18 é a ferramenta de uso. Aqui o meu computador é o meu servidor, então por isso que ele está aparecendo aqui nesse momento como a conexão, né, que eu tenho que fazer com o meu servidor, que é o meu computador, que é esse computador. Eu tenho uma conta aqui que já estou usando a conta Windows. Aí está aqui. Do lado esquerdo já aparece que funcionou, que eu consegui conectar no meu SQL Server. Eu poderia ter conexão com outros servidores. Enfim, aqui, cada montinho desse aqui, né, é o meu servidor de banco de dados que eu estou conectado, tá? Quando eu abro, então aqui tem a série de bancos de dados que eu tenho no meu computador, no meu servidor, os usuários, né, onde eu crio os usuários, os objetos de servidor para backup, para gatilhos, e enfim. Gatilhos Triggers. Triggers, exatamente. A gente fala gatilho aqui porque está escrito gatilho, tem pouca gente que... Mas quando a gente teve que aprender tudo em inglês, né? Inclusive fazer prova em inglês. Não sei se você chegou a fazer prova de SQL Server, eu fiz. Para ser MCDBA a gente tem que fazer, né? A prova toda em inglês. E aí a gente lembra uma coisa e tem que falar, ó, trigger, constraint, e assim vai. A replicação que eu acabei de falar, né? A replicação com outros pontos, com outros sites. E assim vai, muito bem. Então, na parte de bancos de dados, eu tenho aqui alguns bancos de dados já vêm direto da própria dentro do próprio instalação. O master, o model, o MSDB e o TempDB. O principal banco de dados é o master, que
nele que a gente tem todas as estruturas, né? Tudo que é do SQL Server. Então, sempre é bom você manter o master como um banco intacto e sem alteração, ou com pouca alteração, porque ele por si vai se alterando ali à medida que você vai usando uma instrução nova, ele vai alimentando. Você criou um banco de dados novo, uma tabela nova, ele fica estruturado, né? O MSDB é um todo banco... o catálogo, né? Contém todo o catálogo de tabelas, de objetos, todos os bancos de dados, todas as tabelas SIS, né, estão aí no master. Exatamente. Se perder ele ou bagunçar ele, você perde toda a coerência do seu banco de dados. Exatamente. Aqui tem o MSDB, que é um banco que já vem direto dele para você tipo usar, ver alguma coisa, ver se está tudo bem, né? Vou fazer uns testes. Tem um banco de modelo que ele vai usando para novos objetos também, né? Enfim, então tem esses 4 aqui que são próprios do sistema. Esses aqui já são bancos de dados que eu vou criando, que eu vou alimentando, que eu vou usando aí nas aulas, teste, aí eu apago, apago, começo de novo, né? Eu até vou apagar esse do Senac aqui, porque é o que eu vou usar como novo objeto para ser criado agora. Por banco de dados, temos 2 formas de trabalhar, como objeto, a gente tem 2 formas de trabalhar. Usando instruções SQL, aí é importante a gente falar aqui, né, Luiz, que instrução SQL é diferente de falar de MS SQL, né, ou MySQL, né? MySQL, MS SQL são produtos, né? E instrução SQL é o comando, são os comandos que a gente usa, como o Luiz falou, né? A padronização da instrução, a gente usa a instrução de acordo com o que ela está na normativa. E aí a gente tem 2 formas de construir um banco de dados, usando o que eu vou mostrar aqui do lado direito agora, que é uma tela. Eita, tá só demorando. Aí, que é uma tela onde eu, por exemplo, faço as instruções aqui, né? Então, criar um banco de dados eu tenho 2 caminhos. Tem como, por exemplo, com o botão direito, novo banco de dados, e criar aqui dar o nome, né? Tipo, teste. E ele cria 2 arquivos. Um arquivo que vai ser o arquivo físico das tabelas e dos dados, e um segundo que é o de log, que é onde ele vai registrando, né, tudo aquilo que está sendo executado nas tabelas, tá? Aqui é o caminho onde que o arquivo está sendo gravado, tá? E aqui é o tamanho inicial dele, de 8 MB para cada arquivo. Você tem é importante falar isso, né? Tem computador, né, servidor que você reserva para banco de dados, e aí você sabe, ele tem um espaço físico limitado, então você tem que entender, né, identificar isso, inclusive, né, porque à medida que seu banco de dados vai crescendo, uma hora pode lotar o seu disco rígido e você não vai conseguir fazer mais nada, nem backup, nem nada, né? Então é importante que você, né, se enxergue esse tamanho, se você deixar ele crescendo de forma incremental, tudo bem, mas tem que ficar de olho. Também você pode limitar o crescimento dele. Eu não vou entrar em detalhes de administração do gerenciamento, mas eu estou só dando dicas aqui. Né? Esse é o trabalho do administrador de banco, né, que vai dimensionar o tamanho das tabelas e o tamanho do banco para poder preparar uma infraestrutura adequada a essa previsão de crescimento, de utilização do banco de dados, né? Então, essa é uma ferramenta que ajuda, né, o DBA a fazer esse trabalho de dimensionamento e ajustes, né, ao longo do tempo. Muito bom. Então, olha, tá aqui, ó, só criei o banco de dados teste aqui só para você ver, né? E aí ele cria com toda uma possibilidade de objetos aqui. A tabela, aqui o diagrama, aqui as tabelas onde a gente cria as tabelas, as exibições, igual esse banco aqui, ó, aula 04, ó, tabelas. Então a gente tem aqui, ó, a tabela alunos e a tabela empresas, por exemplo, tá? Então tabela se a gente olhar fisicamente a tabela,
é como se a gente, é como hoje em dia eles são muito parecidos. Ele parece uma tabela de Excel. Excel. Tá aqui, ó, Uhum. né, ó. Tem uma carinha de Excel aqui, ó. Então, se você olhar aqui, tá aqui, ó, carinha de Excel com linhas e colunas, né? E assim Uhum. vai, tá? Então, é isso, não tem muito segredo, assim, né? Você olhar, falar, nossa, que legal, então eu tenho como fazer essas associações. Tem. Claro que tem outras coisas para fazer, né? Bom, eu tenho uma tabela aqui chamada economática, deixa eu ver como que ela tá aqui, mas é da economática, que eu puxei dados de 1996 a 2019, por exemplo. Então eu tenho aqui dados de todas as empresas de capital aberto, tá aqui, ó, de 1996 a 2019. A ideia é fazer uma série de estudos com essa tabela. Tá aqui, ó, cotação, valor de mercado, EV, preço por VPA, preço por lucro e assim vai. Tá vendo? Um monte de coisa. Receita da empresa. Então, eu tenho aqui, eu posso até depois, mas já vou fazer já, né? Aqui já tá, ó. Eu tenho uma instrução de select para mostrar todos os dados vindo da economática, tá vendo? Ó? Deixa eu Uhum. ver. Aí agora eu vou usar uma instrução mesmo, né? Uma instrução SQL, where ticker Só igual. para comentar aí com os nossos Pode ouvintes falar. e nossa assistência, né, de que esse SQL Studio que você está utilizando, né, ele equivale ao ambiente Workbench no MySQL, né? Isso, Então você verdade. Bem tem lembrado. exatamente a parte de gerenciamento, né, que a gente mostrou até então, que você criou o banco por ali, e agora você tem a interface que é de programação em linha de comando, que é muito parecido, né? Então, aquilo que a gente sempre diz, né? Você aprendeu a mexer em uma ferramenta, na outra você vai encontrar as coisas de uma forma muito semelhante, se não idêntica, muito semelhante. Então, aprendeu uma, aprendeu todas. Muito bom. Ó, agora eu vou executar. Ele vai mostrar aqui esse NTCO3. Então eu estou pedindo para mostrar os registros da Natura, das informações da Natura que eu trouxe. Então vamos lá. Eu tenho duas formas de fazer, né? Uma é escrevendo a instrução, a outra coisa é criando por aqui, como eu acabei de mostrar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um banco de dados Senac. Pronto. Feito isso, F5, já criou o banco de dados. Aqui. Uhum. Opa, F4. Ah, foi. Atualizar. Aí, só que ele não apareceu aqui, apareceu? Uhum. Olha Ainda lá. não. Tem que atualizar. Tem sempre que dar um refresh. Cadê o seu refresh? Aí, Senac, tá lá. Uhum. Beleza, então fiz o banco de dados Senac. E que eu poderia, né, ter feito por aqui. Bom, agora eu vou criar uma tabela dentro desse banco de dados. De novo, posso vir aqui, tabelas, novo, tabela. Vou fazer isso por aqui. Então, eu vou criar uma tabela chamada grupo. Grupo de curso, eu vou fazer 3 tabelas, é importante falar esse objetivo. Vou criar uma tabela de alunos, chamado pessoa, vou fazer uma tabela de grupo e vou fazer assim, de turma, vamos dizer assim, né? De cursos, melhor dizendo. Aí, então, aluno e curso, vou fazer. Aí, no terceiro, eu vou fazer associação entre, ó, o aluno Luiz vai estudar no curso tal. É a terceira tabela de fato. Então, Uhum. aqui eu simplesmente vou criar a do. Deixa eu fazer do grupo, rapidão aqui, só para a gente fazer aqui, né? Então é ID. Eu sempre uso, né, um campo ID, que é de identificador do grupo. Aqui é o tipo de dados, aí pode ser numérico, pode ser data, pode ser texto. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou dizer que é inteiro, beleza? E não vou aceitar nulo, e posso também transformar esse campo como chave primária. Quer dizer, o que é chave primária, né? É bom a gente falar, né, Luiz? Chave Uhum. primária é um campo que a gente praticamente faz com que esse código desse registro seja único, que só repita para ele. Como para você, né, Luiz? O seu CPF é único seu, né? Como para mim, o meu CPF é único para mim.
Eu espero né? que seja, né? Também espero que não tenha aí que... Já Clonagem. pensou? Uhum. Aí complicou, hein, meu? Bom, Pois é. então eu posso, né, fazer dessa forma, criar campo por campo aqui. Como também eu vou fazer mais rápido aqui, para a gente não perder tempo. Eu vou construir essa tabela conforme eu já tenho pronto aqui. Pronto, ó. Eu estou aqui criando a tabela grupo, campo ID, campo código do grupo, nome do grupo, código da disciplina, ano, semestre, data de atualização, com o campo date time. Os outros aqui que são char ou varchar são campo do tipo texto, que a gente vai armazenar texto, e eu estou limitando aqui os tamanhos de alguns campos, tá bom? Então, essa é a ideia. Estou selecionando, vou executar, executei. Opa! Create table, o que está dando errado? Ah, sim, tá faltando um parênteses aqui. Aí não dá certo, né? Para mim tá muito pequeno, para ver, não consigo. Não, tá bom, eu vou aumentar já. Tá aqui, ó. Agora eu já... Depois que eu errei, aí eu aumentei para você ver que tá tudo bem. Bom, agora eu vou criar... o que faltou aqui na hora de criar um grupo, né? Por exemplo, faltou criar indexadores. O que são indexadores? É para facilitar na hora de você incluir registros que ele consiga, né, pesquisar mais rapidamente. Na hora que você tiver que buscar um volume grande de informações, você vai lá e faz assim, eu quero pesquisar o nome Luiz por nome do grupo, né? Digamos assim, Luiz não, mas o curso SQL no nome do grupo. Então eu posso criar indexadores, como por exemplo, estou criando dois aqui. Um chamado código-grupo e um chamado non-grupo pelo campo usando o código-grupo, esse campo S2, e o outro chamando non-grupo usando o campo nome do grupo. Pronto. São as chaves do índice. São as chaves do índice, exatamente. Então, para sacanear o Luiz, eu vou deixar pequenininho para ver se está tudo bem. E vou executar. Aí, executei. São as chaves feitas. Agora eu vou criar uma segunda tabela. Vai ter que ser assim para fazer um pouco a toca de caixa, né? Aí a gente explica e fazer e vamos que vamos. Então eu estou aqui criando uma tabela pessoa. São praticamente os alunos e com algumas informações básicas, que é o ID, né, o código do aluno, o número do CPF, que não é um campo-chave primário. Por quê? Porque em escola a gente pode ter aluno de curso livre que não tem o CPF, né? Às vezes o pai é o responsável, mas o pai também quer fazer o curso. Então, o CPF cadastrado... E aí mais de um filho. Então, o pai pode ter lá 2, 3 CPFs nessa nossa tabela. Então, a gente acaba não colocando o CPF como o campo-chave primária no caso de um curso, né? Caso de um curso. Aí você utiliza um RA, alguma coisa equivalente. Isso, exatamente. É o ID pessoa aqui. Pronto. Aí agora vou executar. Executei bem grandão para o Luiz ver. Depois que executou, que deu certo, é que eu mostro para o Luiz. Então, aí eu criei, né, o nome, código do gênero, só vai ser 0 e 1 aqui. Bit, ó, tá vendo? Data de nascimento. Você não tá vendo, eu sei que você não tá vendo. Agora sim. Data de nascimento, nome e formação, se ele fez administração, se ele fez marketing, se ele fez só um campo livre aqui. Área pesquisa, qual é a área que ele atua, nível de curso, se é mestrado, doutorado ou graduação, nome da organização, da empresa, da organização que ele fez o curso, e-mail, alguns atributos aqui de nota, para colocar data inteiro, e vamos que vamos, já criou. E data atualização também, date time. Beleza. Vamos para a próxima tabela. Então, eu tenho duas tabelas aqui. Desculpe, faltou fazer uma coisa aqui, né? Criar as restrições. Ou criar, né, os indexadores. Por exemplo, uma restrição que eu quero colocar aqui é o nível curso. Então, tá aqui, ó. Uma restrição, e a gente chama de constraint, é o checar o nível de curso. GD para graduação, MD para mestrado e DO para doutorado. Tá? Então, tá aqui.
criei essa restrição. Só vai poder entrar GD, MD ou DO nesse campo nível curso. Como nível curso está definido para 2 caracteres. Qual a diferença de char e varchar, Luiz? Você sabe? O campo char, então, os dois aceitam caracteres, né? Caracteres, símbolos, qualquer coisa que você quiser colocar, códigos em geral, até caracteres numéricos, mas não lidos como números, e sim como caracteres. E o char, ele ocupa um espaço fixo, né? Então, você definir um char de 10, se você usar uma letra apenas, ele vai gastar 10 espaços. E o varchar, ele é um espaço variável limitado ao número que você colocar lá. Então, se você colocar um caractere só no preenchimento do campo, ele gasta da memória apenas um caractere. Então, ele é o mais inteligente porque você limita ao máximo, mas o mínimo ele mesmo se ajusta e economiza espaço no seu banco de dados, que é muito importante. Aqui, então, eu estou criando outras restrições. Ó. Nota de Excel de 0 a 5. Nota de banco de 0 a 5. Tudo de 0 a 5. Maior ou igual a 5. Tá? Então, eu vou executar todos de 0 a 5. Beleza? Pronto. Você nem enxergou nada aí, né? Tudo bem, não tem problema não. Não, dá para ver. Aquela hora agora, a mensagem de erro que estava muito pequena, não dava para ver. Eu vou colocar essas instruções no descritivo do vídeo, tá? Uhum. Agora eu vou colocar aqui as restrições de... Opa, não é esse. Agora deixa eu só voltar aqui para pegar. Agora eu vou colocar os indexadores por número do CPF, que é um campo muito usado para pesquisar, pelo número da matrícula e pelo nome da pessoa, tá? Então, tá aqui feito. Agora, eu vou criar uma última tabela, que é a tabela que vai cruzar o grupo e pessoa. E aí um detalhe, né? Agora a gente vai conseguir enxergar, Luiz. Quer dizer, já poderia estar enxergando, mas a gente pode enxergar agora aqui. Só executar esse. Aqui, ó. ID grupo e ID pessoa. Data de admissão no curso, data de desligamento no curso, observação e atualização. Tudo bem. Feito isso, olha só. No SQL tem isso. Diagramas de banco de dados. Uhum. Eu não tinha construído nada. Ele está me perguntando se eu devo construí-lo agora. Eu vou dizer sim. Eu teria que ter feito isso aqui, gente, ó. Vou fazer aqui, ó. Use, né? Não, eu já estou no Create Senac. Depois o Create Database Senac, use Senac, né? Aí sim. Agora vamos ver. Foi tudo certinho. Pronto. Agora... Tá aqui. Conseguiu ver aí, Luiz? Beleza. Agora, atualizar. Não vai criar nenhum diagrama de novo. Vou fazer aqui. Aí. As 3 tabelas. Adiciono as 3 tabelas no meu diagrama. Adiciono. E adiciono. Tá aqui. Só que tem um detalhe. Ele não trouxe as conexões. É porque eu ainda não tinha feito... Mas a gente não fez relacionamento, né? Então, na verdade, ele já poderia fazer automático. É que eu esqueci de fazer só uma coisa final aqui, antes de mostrar o diagrama. É que você criou as tabelas, você criou aquelas constraints, que na verdade são restrições de utilização dos campos, né? Coisas que podem ser usadas no preenchimento, mas você não criou constraints de relacionamento. Mas ele poderia montar automático para mim. Sim, sim. É que eu não fiz, mas eu deveria ter feito isso aqui, ó. Né? Sim. Espera aí que tem um erro aqui. O que está errado no Go? Adicionar, alterar a tabela. Espera aí, onde eu estou tem essa questão, né? Agora já ferrou tudo aqui. Vamos lá.
Tô no Senac. Senac grupo. Vou fazer um por um só para ver se está tudo bem. Se ele der erro é porque está tudo certo. F5. Aliás, vou tirar isso aqui. Deixa eu executar ele aqui. Vou fazer um por um aqui. F5. Foi. Era o gol selecionado. F5. Não precisa estar com o gol selecionado. F5. Beleza. Agora. Não vou salvar e vou começar de novo só para ver se ele faz automático. Que é essa a ideia, que ele faça automático. Sim. Adicionar. Criou automático. Olha lá. Sim. Por que ele criou automático agora? Porque eu posso fazer, eu tenho que fazer isso, né? Eu preciso, né? Quando ele cria automático, quando eu faço isso na mão aqui, né? Quando eu faço na mão essas relações, né? Das chaves primárias e chave estrangeira. Quando eu não tenho isso, eu tenho que fazer na mão, como o Luiz falou. Eu clico no campo e arrasto e faço a associação, né? É isso. Então, essa funcionalidade que você usou aqui, que você criou as tabelas e depois está olhando o diagrama agora, lá no Workbench, a gente tem isso como engenharia reversa. Reverse Engineering. A gente costuma apresentar para os alunos, eu apresentei para os meus alunos nesta semana, que a gente está encerrando, como a gente fazer a engenharia adiante, ou seja, você cria a modelagem a partir deste diagrama e depois ele gera o script para a criação do banco de dados, né? Mas tem a outra opção lá, que é o inverso, que foi que você mostrou aqui. Então é legal porque complementa aí o conhecimento. Legal, muito bom. Olha só, Luiz, acho que aqui é importante a gente agora falar, né, que a gente pode, claro, quando a gente cria um banco de dados hoje em dia, qual é o front-end, né, dessas informações hoje? É um site, né, é um sistema que pouca gente usa, né, um sistema instalado no próprio computador hoje em dia. Hoje é muito mais um site, né, é um e-commerce, né, enfim. Então, e isso que nós estamos mostrando é onde a informação está guardada na empresa, né, isso que é importante. Aqui, então, eu não, isso que eu vou fazer agora de alimentar o dado na tabela, não é uma coisa comum ou corriqueira dentro de bancos de dados, mas só para a gente entender, né? A gente pode, então, aqui, duas formas de alimentar a tabela, entrar com o botão direito e editar. A outra coisa é você usar uma instrução SQL Server, que é a instrução insert, né? Insert. Para não perder muito tempo, eu vou, por exemplo, inserir na tabela de... aliás, desculpa, antes de ir no insert, né? A instrução select, eu visualizo o que tem na tabela. Por exemplo, o que tem na tabela Senac pessoa. Agora, nesse momento, é para ter nada. Zero, né? Tá aqui. Zero, tá aqui. Na tabela asterisco é porque é para mostrar todos os registros da tabela, né? Então, select asterisco vindo da tabela Senac grupo. Também não é para ter nada, né, Luiz? E na tabela Senac grupo pessoa, também não é para ter nada. Certo? Essa é uma instrução de visualização dos dados. Então, quando alguém, por exemplo, está lá no site, né, e clica assim, eu estou aqui clicando para ver os meus clientes. Quem são os meus clientes? Que ele aperta num botãozinho, por trás daquele botãozinho tem uma função de select informações do cliente vindo da tabela tal e mostra num dataset naquele momento pro usuário. Usa essa instrução, é isso que a gente está querendo dizer. Né, Luiz? Exatamente. E quando... por trás do que a gente enxerga tem essas instruções aí que são rodadas. Exatamente. E hoje em dia tem manuais práticos, fáceis, disponíveis na internet, de instruções de inserção de dados, de seleção de dados, de exclusão de dados, né?
E assim vai. Então, quando a gente está usando, por exemplo, um insert, into, quer dizer, eu estou querendo inserir numa tabela uma informação. Então, eu tenho que dizer para quais campos e quais informações, quais valores eu quero armazenar. Eu vou trazer aqui o preenchimento de dois campos, dois registros, melhor dizendo, na tabela Senac Grupo. O primeiro está aqui, ó, Senac Grupo. Código do grupo, código grupo. Deixa eu visualizar o Senac Grupo aqui embaixo, aí vocês vão ver exatamente quais são os campos. Olha lá, tá lá embaixo. Código grupo, não grupo, código disciplina, ano, semestre, data de atualização. Falta um campo aqui para inserir, não falta, Luiz? Falta o primeiro, né? O ID Falta grupo. ID grupo. Por que a gente não está colocando no ID grupo? Porque o ID grupo está criado como um campo, né, automático e incremental, de 1 em 1, né? Uhum. Então, por isso, a gente não está... Vamos lá. Vai dar tempo, Luiz. 10h58, mas vai dar tempo. Até meio-dia a gente termina. Fiz o primeiro. Vou selecionar. Olha lá. Beleza. Agora eu vou fazer o segundo. Fiz o segundo. Agora eu vou selecionar aqui. Opa, já tem dois registros. O registro do grupo DMBD é a sigla de uma disciplina que eu leciono no Senac, no curso de Inteligência de Mercado. Então, de gerenciamento de dados e Big Data, e o outro de estratégia empresarial e ambiente competitivo. Está aqui. Então, eu criei esses dois registros aqui nessas duas tabelas. Beleza? Tudo bem até aqui, Luiz? Foi facinho, será? Foi facinho. Inclusive, isso parece uma aula que eu dei recentemente, porque a gente fala de inserts, fala de selects, fala das constraints, da criação do modelo. Está bem próximo aí, uma aula, só que a gente utiliza lá o ambiente do Workbench, né, com MySQL, e é isso que eu estou destacando, que é bacana a gente ver outra ferramenta, né, como que elas são semelhantes, como que as informações podem ser utilizadas da mesma maneira. Muda pequenos detalhes, né, então a forma de inserção das coisas, dos comandos, né, então lá, por exemplo, no MySQL a gente não tem o go, né, já no SQL Server a gente tem o comando go, lá a gente utiliza apenas o ponto e vírgula no final do comando para destacar quem terminou ali a transação, né, aquela instrução. Para declarar as constraints, a gente tem outras terminologias, mas é muito, muito parecido, né? Então, os conceitos são os mesmos, né? Isso que é importante destacar. Muito bem, agora eu vou inserir na Senac Pessoa, né? Aqui o Senac Pessoa, vou incluir nesses campos esses valores. Então, se você associar, né, num CPF esse número, num Senac esse número, nome pessoa esse nome, código gênero esse número 0 ou 1 que está determinado, data de nascimento. Gente, o nome não é fake, a data de nascimento não é fake e o e-mail não é fake, então pode mandar e-mail para mim. O resto é fake, tá bom? MD não é fake também não, e USCIS também não. Já pensou se eu falo que isso aqui é fake? Tá louco, isso aqui não. Pronto, inseri um registro, agora eu vou ali, né, no Senac Pessoa, e vamos ver, tá inserido, muito bom. Bom, Luiz, eu ia perguntar para você seus dados, mas para não perder tempo, eu já vou usar aqui uns registros que eu já deixei meio que prontos, que eu usei recentemente também na minha aula. Achei que você ia dizer que já tinha os meus dados aí. Já estava quase. Ó, então vou fazer um por um aqui, vai. Vou inserir os dados da Keila. Agora eu vou... Estou fazendo um por um, mas eu poderia ter colocado um gol, né? Os dados da Érica, os dados do Jefferson. Tá aqui, muito bom. Feito isso, agora eu vou, para ver se está populado, né? Senac Pessoa. Tá lá. Tem 5 registros já. Agora, por último, eu vou inserir na tabela Grupo Pessoa. Eu vou associar, por exemplo, o usuário 1, Aguinaldo,
no curso 1. Qual o curso 1 mesmo? É o Senac Grupo. É o de DMBD, tá? Beleza, então agora eu vou associar esse camarada aqui nessa tabela. Não, desculpa, nessa tabela não, na tabela grupo pessoa. O que tem em grupo pessoa nesse momento? Não é para ter nada. Tá lá. Então eu vou associar o grupo e a pessoa aqui, certo? Muito bem. Então agora eu vou inserir esse registro aqui. Deixa eu tirar o grupo pessoa daqui e colocar disponível aqui mais perto para ficar melhor. Tá? Pronto. Tá aí. Certo? Então, tá aqui. A pessoa 1 fazendo o curso 1 no dia 20 de março. Ah, esqueci de explicar. Get date, ele trouxe a data de hoje. Ele registrou como data de hoje, tanto em data de admissão como na data de atualização. A gente costuma usar, né, esse tipo de coisa. Muito bem. Agora vamos para os próximos registros, associar os demais alunos. E por fim, eu vou trazer... No MySQL a gente usa now. Now, isso mesmo. É bem lembrado. Fecha parênteses. Bem lembrado. Bom, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, vou fazer um por um, só para vocês verem que estou inserindo os registros um por um. Quando eu usar um select, ele me mostra todos que estão cadastrados, né? E é exatamente assim que a gente faz, né, Luiz? Quando a gente está num formulário na internet, né, tá lá o funcionário associando o aluno que já foi cadastrado, que já pegou os dados dele, que vai fazer o curso que já está cadastrado, né? Associa o curso e a pessoa, né? Aí agora, select asterisco from Senac grupo pessoa. Vamos ver? Tem que ter, então, para cada aluno que foi cadastrado, e eu fiz essa associação mesmo, tá? Eu fiz essa associação, eu fiz o aluno 1 vai fazer o curso 1 e vai fazer o curso 2 também, tá? Menos o aluno 2, o único que não vai fazer o curso 2 aqui, tá? É isso aí. Então, tá fazendo o aprendendo SQL e aprendendo SWOT, que é o de estratégia. Muito bom. Agora, só para fechar, como é que, na empresa, como é que o administrador de banco de dados entrega isso para o usuário do departamento de cursos, por exemplo? Ele não entrega todas as informações do aluno, ele não entrega informações sigilosas demais, ele entrega algumas informações. Então, o administrador de banco de dados constrói, por exemplo, a gente chama de view no SQL, né? Aqui em tradução nem é consulta era exibição, era no Access era consulta. Tá? Então vou criar aqui uma view chamada turma, associando dados das 3 tabelas, com alguns campos só. Oi? Observar que você comentou antes que você tinha feito lá as provas em inglês, né? E que agora está traduzido, etc., né? Mas está traduzido ali na interface, porque o comando SQL de verdade, ele continua sendo em inglês, né? Como toda linguagem de programação, SQL é uma linguagem de programação, também é em inglês, né? Então veja ali que o comando, a instrução é create view. Se ele chama de consulta, ou se ele chama de exibição, aí é só uma interface mais simples, né? Mas SQL mesmo, create view. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte aqui agora, né? Nessa view, né? Vamos chamar de view aqui, né? Que para a gente é mais fácil, né, Luiz? Mas vamos lá, eu fiz um Senac pessoa, mas eu não quero todos os dados Senac pessoa distribuído lá para a pessoa que vai fazer
na ponta, né, a visualização desses dados. É só alguns. No Senac Grupo também, eu só quero alguns desses dados. Eu não quero todos os dados. Por exemplo, não quero a data de atualização. No Senac Grupo Pessoa também, eu não quero todos os dados daqui dessa tabela. Então, eu crio uma view que, nesse caso, fazendo um select, unindo a tabela grupo pessoa e a tabela pessoa. Esse SG, SGP e SP é porque a gente dá um apelido, né? Vamos falar assim, apelido, né? Que é um alias, um apelido, alias. Para Senac Grupo a gente vai chamar G e mostra quais são os campos que vêm do G. Então, G vem código grupo, código disciplina, nome grupo. Da tabela pessoa vem o número do Senac, o nome da pessoa, a formação e a área de pesquisa. E do GP, que eu não sei nem para que eu relacionei, porque eu não coloquei nenhum campo aqui para GP. Mas enfim. Criado essa view, eu não lembro se eu já executei, mas criada essa view, não tinha criado. Agora, ao invés de fazer, né, select cada tabela, eu faço select asterisco from P. Desculpa, eu esqueci aqui o nome que eu estava dando aqui. V Senac turma. Pronto. Feito isso, executado, está aqui. Só mostra alguns dados. E é isso que a gente entrega para o usuário. Né? Agora, para fechar, vamos lá. Eu vou trazer isso para um Excel, tá bom? Para fechar, Excel. Excel. E é assim que normalmente o usuário faz, né? Ele vai para uma ferramenta que ele está costumeiramente ele está acostumado, né, a usar. Costumeiramente acostumado ia ficar legal. Ele está costumeiramente usando. E aí ele, no Excel, ele está numa planilha nova e o programador falou lá, ó, já te arrumei lá a informação. Então vai lá, obter dados, não mais vindo de um arquivo, mas vindo do próprio banco de dados, do SQL. Ah, legal. Aí, o que você precisa saber? Precisa saber qual é o usuário de conexão com o banco. Primeiro, qual é o servidor? Onde está o seu banco de dados? Em que máquina está? Em que computador que está? No meu caso, é o Aguinaldo do Note. Qual o banco de dados, né? No meu caso, é o banco de dados Senac. Então, ok. E aí ele vai tentar conectar nesse banco de dados. Se tudo estiver certinho, no meu caso eu estou usando usuários do Windows, está tudo no meu computador mesmo, mas senão você tem que perder tempo, né, tentando conectar, né? Pronto, Sim. ele Colocar o trouxe... endereço certo, senha, né, usuário correto e tal. Isso. Tem que ter essa informação. Aí, tá aqui, ó. O que eu tenho de acesso... Desculpa. O que eu tenho de acesso são as tabelas e a view. Tá aqui. Quando eu clico em carregar, funciona para o Power BI também, a mesma coisa, do mesmo jeitinho, a cara é a mesma. Né? Isso que é legal. Tá aqui, ó, 9 linhas carregadas. Tá aqui, 9 linhas carregadas, tá tudo aqui. Já tá no Excel, num formato de tabela de dados. Aí, para quem manja mais, pode fazer uma tabela dinâmica, né? Pode fazer uma tabela dinâmica usando essa tabela. Enfim. Gráfico, enfim. Já é uma série de coisas que pode fazer, né? Então, por exemplo, contar quantos alunos? 9. De que curso, por exemplo, né? De que disciplina? Ou de que área de formação eles são? Tá lá. 2 de administração, 1 de automação industrial,
2 de ciências sociais, um de engenharia e um de publicidade. Beleza, tá aí. É Uhum. isso aí. Que tal, Luiz? E essa tabela que você criou aí, ela é, não vou falar tabela dinâmica, você Essa, acabou de criar, né? Mas o que eu quero dizer, como é que é a atualização desses dados que estão aí? essa aqui, né? Não, Essa a ou outra, a essa? original. É essa. Ah, botão direito, atualizar. Se eu atualizar no banco de dados e clicar em Uhum, atualizar aqui, ele ou fechando e abrindo, ele pergunta se quer atualizar e ele atualiza. uhum, Tá feito. perfeito. Então quer dizer que isso não é simplesmente uma cópia das imagens que estão Não, lá. Ele cria efetivamente um link, né, com a isso. base de dados original. Então, sempre que você for utilizar, você tem possibilidade de ver o dado automaticamente atualizado, que vai vir lá de onde está hospedado o seu banco de dados na nuvem, né, seja em qual ambiente for, e ele traz para a máquina cliente essa informação atualizada o tempo todo. Muito Exatamente. legal isso, muito poderoso isso, né? É, isso aí. Bom, era o que tínhamos para pensado aqui para hoje, né? Claro que a gente está falando de um grãozinho, né? Com Nesse certeza. mundo, né? Eu acho que para a gente complementar, né, a utilização disso, a gente tem dentro de uma ferramenta como o Excel, né, a possibilidade de cruzamentos com outros dados, a gente tem possibilidade de trabalho com as tabelas, como você mostrou, a confecção de gráficos, e isso permite, né, uma versatilidade de trabalho maior do que o usuário teria se ele estivesse acessando diretamente o banco, né? Então, o banco ele tem que ser protegido, ele tem que manter sigilo, ele tem que manter integridade. Então, o fato de você já ter criado uma view já é uma forma de proteção aos dados, tanto na questão de sigilo, porque o usuário não vai poder acessar dados que são sigilosos, quanto na questão de integridade, porque ele não vai ter acesso direto às tabelas onde estão os dados e não vai poder alterar nada e prejudicar, né, o banco de dados em termos de integridade. Mas ainda assim, se ele tiver uma conta lá no SQL, se ele souber um pouquinho de SQL, ele vai acessar aquela interface que você está usando, mas ele vai conseguir fazer apenas selects e mesclar as informações, ordená-las, e não tem mais o que fazer a partir dali, né? Se quiser montar a tabela dinâmica como você mostrou, já fica mais complexo fazer isso numa interface do banco de dados, enquanto que no Excel é mais acessível, né? Então, qual é o grande objetivo disso, né? Você trazer os dados de uma base, seja da empresa ou seja capturada fora e tratada como banco de dados, e trazer isso para um ambiente mais simples, né, de trabalhar, mais próximo ao usuário, que é, por exemplo, o Excel, e com ele você tem, então, outros trabalhos que podem ser desenvolvidos, e gráficos, e tabelas dinâmicas, e coisas desse tipo, ou também, como você comentou, para um Power BI, que a gente tem, então, a produção de um dashboard, né, completo, com toda a qualidade de indicadores, indicadores chaves, enfim, o que a gente idealizar, partindo, então, do banco de dados padrão da empresa que está lá hospedado na nuvem. Então, você tem o caminho completo, né, desde a captura dos dados lá até um trabalho que leva à produção dos dashboards. Mas foi muito legal, gostei de poder trabalhar com esses conceitos novamente, né, reforçar algumas coisas, da gente poder fazer essa comparação, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, mas a gente pode trazer alguns itens que são comparativos, né, entre o ambiente Microsoft SQL Server e o ambiente Oracle MySQL, né, que dá para a gente perceber as similaridades, né, e quanto é legal a gente poder utilizar os comandos que aprende em uma plataforma quando a gente se deparar com a necessidade de trabalhar com outra plataforma, né? Seja porque a gente mudou de empresa ou porque a empresa mudou de plataforma, a gente aproveita muito dos conhecimentos que já temos em uma dessas plataformas, né? Eu Muito ouvi bom. falar de uma pessoa Hum, que eu conheci que ela começou a trabalhar com Oracle, né? Então não era uma plataforma ainda, digamos, uma, num sistema operacional que era precursor do Linux, né? Um sistema chamado Unix, né? uhum, E, e trabalhava, então essa pessoa trabalhava com Oracle nessa plataforma Unix, e o Oracle estava lá pela versão 5,
né? Eu acho que hoje o Oracle está na versão 19, se eu não me engano. Né? Então, faz um pouquinho de tempo aí que essa pessoa me contou, né? E o mais interessante, assim, essa pessoa estava me contando que os comandos SQL que ela aprendeu lá, naquela época, que era mais ou menos 1989, né? São os mesmos que estão aí hoje no SQL, entendeu? São os mesmos conhecimentos que a pessoa aprendeu há 20, 30, né, 32 anos atrás, são os mesmos que estão sendo utilizados ainda hoje. Né? Isso que é muito legal, que a gente procura passar para os alunos, é justamente isso, aprendeu a estrutura, aprendeu a base, né, os conceitos, você vai poder usar isso a vida toda, não importa se a plataforma é uma carinha mais bonitinha, se é para Windows, se é para isso ou aquilo, o conhecimento que você tem, ninguém tira nunca mais. Você vai poder aproveitar a vida toda. Só uma perguntinha, essa pessoa está na minha frente? Não, tá remota, não tem ninguém na sua frente. No máximo tá do lado, ó. Do lado, tá do lado, entendi, assim, tá do lado. Tá certo. Isso aí. Tá bom. Bom, valeu por essa série também, né? Obrigado mais uma vez. Muito bom. Legal. Um abração para todo mundo aí, então, até a próxima mais uma vez, né? E valeu. Muito Isso bom. aí, obrigado. Obrigado você também, Luiz. Tchau. E o Hilton também, né? Hilton, Alessio, todo mundo que participou aí com a gente. Isso mesmo, verdade. E o Rony, um abraço, valeu. Tchau, tchau.